Boa noite, Juca, quebrada, família quebrada. Boa noite. Boa noite, Corpinho de Pai, meu grande irmão. Como é que você tá, irmão? Tô arrasado, triste. E assim, é vergonhoso, é vexatório ver primeiro essa escalação que o Dorival Júnior colocou. Ele colocou o Félix Torres de lateral direito. Todas as jogadas pela lateral esquerda. Graças a Deus. E nós vamos debater isso durante o programa. Mas, ó, pro Memphis sair no intervalo, 2 pontos. Primeiro, o Dorival teve a personalidade pra tirar ele, porque não tava jogando porra nenhuma. Tava jogando bem. Tá? E o segundo, ele deve ter entrado e falou assim, ó, tá uma merda o time, eu não vou voltar. Calma. Torcedor corintiano, manda seu superchat. Calma. Sua indignação, sua raiva. Chora. Chora porque 2 lugares quentes pra você chorar. Tua cama e esse programa. Deixa seu like, se inscreva no canal, vamos falar muito sobre... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês um cortezinho do vídeo, Cortes Pode Par, o ídolo corintiano Marcelinho Carioca, analisando e revoltado com a derrota do Corinthians para o São Paulo nessa noite de sábado no Morumbis. Marcelinho acabou detonando aí a atitude e comportamento de Memphis Depay, né, que não voltou pro segundo tempo, não voltou pro banco, um jogador que mostrou assim insatisfação, né? E Dorival Júnior, né, falou desse momento, dessa retirada do Memphis do jogo. E a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, né? Iniciando aí, falando um pouquinho dessa polêmica entre Memphis Depay e o técnico Dorival Júnior após o Corinthians ter sido derrotado para o São Paulo por 2-0. Memphis acabou não voltando para o segundo tempo, né? Na verdade, Memphis nem voltou para o banco, né? Entrou o Thales Magno no lugar do Memphis Depay, né? Não houve, segundo o Dorival, não houve problema no vestiário, porque há muitos boatos, né? Sobre problema no vestiário, o Corinthians saiu perdendo o primeiro tempo de 2-0 e falou que no vestiário deve que teve problema. E Dorival, na entrevista coletiva, explicou tudo, detalhou tudo, dizendo que não houve nenhum problema. A substituição do Memphis Depay foi uma opção técnica, ou seja, o Memphis não estava cumprindo a sua função dentro de campo. E por isso, Dorival acabou tirando o jogador e não voltando no segundo tempo. E aí foi suficiente para sair várias informações, né? Que o Corinthians não tem pagado o Memphis Depay e o Memphis Depay tá fingindo que joga. Lembrando que o Memphis até hoje não marcou sequer um golzinho em clássico. Não marcou. Em 7 jogos do Corinthians com o São Paulo, foram 6 vitórias do São Paulo e apenas um empate do Corinthians. Memphis acabou não comparecendo a um treino do Corinthians na semana passada, né? E aí o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, acabou falando que o assunto foi resolvido e Memphis foi multado. E aí eu vi vários comentaristas, vários ídolos corintianos falando que esse tal de multa é conversa para inglês ver, porque o clube não multa, só fala isso para a imprensa, para dizer que está punindo o atleta, mas não pune. Dorival disse que o Memphis precisava de cumprir a opção, né, técnica dentro de campo. Sinceramente, na minha opinião, eu sinceramente não tiraria o Memphis, até porque o Memphis é o cara que ganha 6 milhões no Corinthians por mês, né, com suas bonificações no contrato, certo? Então a gente tem que responsabilizar o Memphis Depay. O Corinthians também não tem opção no banco. Tem a opção de entrada de jogador, Guinegão, que tá vindo da base, Hector Nando, espanhol, que não joga nada, Thales Marques entrou no lugar do Memphis Depay e não fez nada. E o Memphis, no primeiro tempo, ele colocou o Romero na cara do gol. Romero perdeu o gol feito. Entendeu? Então você vê, uma jogada que o Memphis fez deixou o Romero no gol. Por que o Dorival tirou o Memphis e não tirou o Romero que não estava jogando nada?
Sendo que o Memphis tem muito mais qualidade do que o Romero, né? Ganha muito mais. Né? Será que como o Memphis faltou um treino, ele teve problema com o Dorival Júnior? Será que o Memphis está insatisfeito? Porque o Memphis, ele acabou notificando o Corinthians, através de seus advogados, para receber valores atrasados. E ele disse, na retornada da sua série, que se não fosse pago, ele não retornaria aos treinos e poderia até entrar com a rescisão contratual. Será que isso criou um atrito entre Memphis e a nova diretoria? Memphis é um craque, mas não tem jogado nada. Não tem jogado nada também. Corinthians pagou ele uma parte de torno de 1.700.000 de direito de imagem, mas ficou a premiação do Campeonato Paulista, que já está atrasado faz tempo. E o Corinthians diz o seguinte, só vai pagar o Memphis quando pagar todo o elenco, que eu acho que tá certo. Como é que você vai pagar o Memphis valores atrasados e vai deixar os jogadores que ganham menos sem pagar? Então esse pagamento da premiação tem que ser feito para todos os jogadores. Ou faz para todos, ou não faz para nenhum. Só para o Memphis não pode, né? Então, será que isso aí o Memphis tá chateado com isso? O Memphis diz que, segundo informações, o Memphis também tem outros valores a receber, porque a cada 15 participações em gols, né? O Memphis recebe em torno de 1,5 milhão. Um contrato mal feito que o Corinthians fez com o Memphis, que agora tem que ser cumprido. O Corinthians tem que pagar. É uma bagunça no Corinthians, dentro e fora de campo. Você vê que dentro de campo, até hoje, o Dorival Júnior não conseguiu dar uma qualidade, um sistema tático pro Corinthians. Você vê que o Memphis, né, tá mostrando corpo mole. Né, não tá representando o torcedor corintiano, não. E agora ele vai ser cobrado. Porque ele ganha muito e precisa do torcedor cobrar o Memphis mesmo. Vaiar em campo. E Marcelinho acabou ficando revoltado e detonando o Memphis, porque não tem jogado nada. Não tem jogado nada. A gente sabe que a política do Corinthians é uma baderna, é uma bagunça, mas os jogadores, até porque o Carrídio, quando saiu do jogo contra o Ceará, ele ficou no banco por opção técnica, depois ele entrou no segundo tempo e fez a jogada para o Talismã marcar o gol, ele disse, nós estamos aqui representando o torcedor corintiano. Então a gente não pode ficar pensando em problema extra-campo. Tem que deixar para a diretoria resolver. Na verdade, a gente não sabe quem vai ser o presidente do Corinthians daqui aí, aproximadamente aí, uns 20 dias. Por quê? Dia 9 de agosto acontece a Assembleia Geral do Sócio, né? Para ratificar o impeachment do Augusto Melo ou para reconduzir o cargo. Será quem vai ser o presidente? Osmar Stabile? Augusto Melo? Quem vai ser o presidente do Corinthians? A gente não sabe. É uma bagunça. Só sei que o Corinthians perdeu o jogo ontem, que tinha condições de ter ganhado. Só não ganhou porque o Corinthians entrou em campo, assim. E pra mim, não tem como o Dorival escalar o Félix Torres na lateral direita. Félix Torres estava perdidinho. Isso mostra que o elenco do Corinthians é deficiente, porque o Léo Maná, tecnicamente, é muito fraco. Então, quando o Mateuzinho joga, o Dorival está improvisando o Félix Torres na lateral direita. Mas você percebeu ontem que o Félix Torres estava perdido em campo? Félix Torres estava completamente perdido em campo. Não marcava, não cruzava, não fazia nada. O São Paulo deitou e rolou. O meio campo do São Paulo tomou conta do jogo. E o Luciano acabou com o jogo, fazendo aqueles 2 gols, com menos de 10 minutos, ele arrebentou com o jogo. Né? O Corinthians tem que passar jogando com o São Paulo com vontade de ganhar, senão esse tabu vai continuar há anos. Vai continuar há anos. Porque o Corinthians, quando está enfrentando o São Paulo, já está enfrentando com medo. E por isso não ganha. Né? E o São Paulo, que não estava jogando bem, fez uma grande partida ontem, principalmente o Luciano, marcando 2 gols decisivos e dando a vitória para o São Paulo. O Corinthians, se ganha ontem, ia dar um salto na tabela. Né? Vai acontecer com o Corinthians, igual aconteceu ano passado, que lutou 30 rodadas no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado? Será que vai acontecer novamente? Porque o Corinthians corre sério risco, principalmente se o Memphis Depay for embora. Se o Memphis Depay sair, o Corinthians vai ficar pior. Por quê? O Corinthians, se o Memphis saísse e o Corinthians contratasse outro jogador, eu seria a favor. Sabe por quê? Eu vou explicar.
Porque o custo-benefício do Memphis Depay é muito alto pro Corinthians. O Corinthians paga muito para ele retornar muito pouco ou nada pro Corinthians. O Corinthians, para liberar o Memphis Depay, eu seria a favor de liberar, porém o Corinthians tinha que contratar um outro jogador. Meu medo é, o Corinthians libera o Memphis Depay e não contrata ninguém. Aí o Corinthians fica com menos qualidade que tem hoje. Agora, se liberasse um Memphis Depay e trouxesse aí um Roger Guedes, um Anderson Talisca, um outro jogador do mesmo gabarito, com certeza o Corinthians iria pagar menos e ter mais retorno se falando da parte futebolística. Porque o Memphis hoje não tem jogado nada, nos clássicos não consegue marcar gol, não tem sido destaque no Corinthians, tem se envolvido o Corinthians em mais polêmica fora de campo que dentro do campo. Então, para mim, o Memphis hoje é muito caro pro Corinthians e Dorival, mas o Memphis, eu não sei até quando eles vão trabalhar junto, não. Parece que a relação está estreita, Dorival está insatisfeito com o rendimento do Memphis e o Memphis está insatisfeito com as decisões do Dorival, porque ontem foi substituído do primeiro para o segundo tempo e ele não retornou aos gramados, ao banco de reserva. Ele deveria ter voltado e está ali apoiando o clube. E ele só não foi embora, a informação que o Memphis só não foi embora é porque precisa de cumprir o protocolo, porque vai fazer o sorteio para quem vai para o exame antidoping. Então, se ele sair antes e for sorteado, o Corinthians seria multado, o Memphis seria multado, não pode. Mas assim que saiu o sorteio, o Memphis pegou seu carro, não esperou o elenco e vazou, foi embora. Então, Memphis está insatisfeito com o Corinthians está insatisfeito com o Memphis está insatisfeito com o Dorival está insatisfeito com o Memphis. Então, há aí a insatisfação de ambas as partes. E com isso, quem sai perdendo? O Corinthians, que perdeu uma partida importantíssima, que o Corinthians tinha real condição de vencer o São Paulo e galgar um passo mais alto no Campeonato Brasileiro. Campeonato esse que é muito difícil. Então, Corinthians ontem foi ridículo, jogou nada, um time apático, um time dentro de campo cansado, sem construção de jogada, um time que não sabe jogar coletivamente, que não sabe jogar agrupado. Dorival Júnior não conseguiu dar um sistema tático pro Corinthians. Você vê que o Corinthians é uma baderna. Kaká muito mal, batendo cabeça toda hora. Então o Corinthians perdeu pro São Paulo, não teria como ganhar, porque não jogou para ganhar. O São Paulo você via determinação, raça, força, luta. São Paulo entrou do início do jogo para ganhar o jogo e por isso que venceu. E o Corinthians não ganhou porque entrou em campo para passear e jogar um clássico, jogar um majestoso. Tem que entrar com vontade, senão não consegue a vitória. E aí, filho, Marcelinho tem razão de ter detonado o Memphis Depay por não ter voltado, ser substituído, por o Memphis não estar entregando nada no Corinthians. Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like, é importantíssimo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. Deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Gente, quero agradecer mais uma vez por tudo que vocês têm feito comigo no canal, têm me apoiado desde o primeiro dia, têm curtido o meu conteúdo, meus canais estão crescendo com vocês estão dando visibilidade, têm ganhado muitos views, muitos inscritos no canal, então, muito obrigado a cada um de vocês que nos prestigia aqui num trabalho que a gente faz completamente independente, né? Um trabalho que a gente ama fazer, que é trazer notícia do esporte para o canal, mais especificamente se falando de Corinthians. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.